Quem trouxe a palavra do Senhor, abra a palavra de Deus em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2. Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base dos fundamentos. Perdão, queridos, eu perdi aqui. Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, do ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Amados, vamos falar hoje de um assunto muito bom, muito interessante, muito importante. É culto de avivamento, então vocês merecem ter o conhecimento. Eu quero falar que nós ativamos a fé daquilo que nós entendemos. A palavra do Senhor fala que a fé, a palavra grega é pistis. Pistis é a convicção de uma verdade. Então eu só posso crer naquilo que eu compreendo, naquilo que eu entendo. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quando a palavra de Deus se torna clara em algum assunto, naquele assunto eu começo a crer. E eu quero lançar um assunto nessa noite sobre a transferência de unção. Eu sei que para muita gente isso é muito diferente. Mas na época da igreja primitiva isso era muito comum, era muito raro. Transferência de unção. Aqui eu quero dar um embasamento sobre a transferência de unção, porque a transferência de unção está dentro do princípio de imposição de mãos. Se vocês perceberam, né, na igreja tem muita imposição de mãos. Na verdade não é só na igreja que tem imposição de mãos. Em todas as religiões tem imposição de mãos. No espiritismo, no candomblé, na Seixonoye, em todas as religiões, budismo, tudo tem imposição de mãos. Porque as mãos, elas são portas de transferências. São portas de transferências espirituais. Por isso que aqui fala que tem princípios elementares da vida cristã. Tem bases. A palavra fala, eu não vou lançar de novo a base do arrependimento, da fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição de mortos e do juízo eterno. Então fala que dentro dos princípios elementares, os princípios onde toda a estrutura da vida cristã é levantada, são 6 fundamentos, 6 colunas, 6 bases onde a vida cristã tem que estar assentada. E aqui fala, é a Bíblia que diz isso, que é o arrependimento de obras mortas, fé em Deus, a doutrina dos batismos no plural, imposição de mãos, juízo eterno e ressurreição dos mortos. Então nós vemos que a imposição de mãos era algo tão importante, que é uma base, é algo que todo homem, toda a família da fé tem que ter conhecimento. O que é a imposição de mãos? E dentro da imposição de mãos, queridos, nós vamos ver que a Bíblia ensina que ela serve para várias coisas. Jesus abençoava crianças. O ministério de Jesus foi regado de imposição de mãos. Ele tocava a mão sobre os enfermos e as enfermidades saíam. Ele estendia as mãos e os demônios saíam. Ele colocava as mãos sobre as crianças e abençoava as crianças. Ele colocava a mão sobre os discípulos e transferia autoridade e poder, que o poder é sinônimo de unção. Então, imposição de mãos, hoje dentro da Bíblia, fala de empossamento de oficiais, presbíteros, pastores, diáconos, missionários, profetas. Na imposição de mãos, isso é feito. A imposição de mãos é para liberação de bênçãos. Imposição de mãos é para liberação de derramamento do Espírito Santo. Imposição de mãos é para libertação, liberações e curas. Então, a imposição de mãos é algo que faz uma conexão espiritual dentro da visão bíblica. 1 Timóteo 2,8 fala que o apóstolo Paulo falou, eu quero que todos os irmãos da igreja
levante em todo lugar mãos santas. Por isso que o cristão tem que ter uma vida de santidade, porque a mão, ela tem que ser santa, porque a mão é um portal espiritual. Amém? Eu quero trazer isso para você entender que tem um embasamento bíblico. Agora, falar por que transferência de unção, amados? Porque na verdade, muitas coisas a gente vai receber de Deus, você e Deus. Muitas coisas a gente recebe de Deus na nossa caminhada. Mas a transferência de unção é quando você recebe uma imposição de mãos com o intuito de receber um empoderamento, um revestimento, uma unção nova. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Isso tem a ver tudo com a tua vida, sabe por quê? Porque quando você recebe uma transferência de unção, acelera processo na tua vida. Quando você recebe uma transferência de unção, você começa a viver algo que você não vivia. Você começa a ativar dons que Deus te chamou para viver com esses dons, e esses dons são ativados pela imposição de mãos. Você começa a ter uma autoridade maior pela transferência de unção. A transferência de unção, ela te coloca no começo da fila, te tira do final da fila, porque acelera muitas coisas na tua vida, abre muitas portas. A igreja primitiva viveu um tempo de expansão muito grande, porque eles entendiam o princípio da transferência de unção. Era uma brasa queimando outra brasa, que virava um grande incêndio. Sem muita restrição, sem muita liturgia, sem muito controle. Eles espalhavam o que estavam recebendo, e isso a igreja foi sendo espalhada por toda a terra, com sinais, prodígios e maravilhas. Porque eu posso ficar na mata orando, eu posso ter meu tempo de oração, mas se eu receber uma transferência de unção, eu vou conseguir algo mais rápido do que eu fazer muito jejum, do que eu ficar muito tempo na mata, do que eu ficar muito tempo orando sozinho. Por quê? Porque é um princípio que transfere. A unção é altamente transferível. E a unção é transferida principalmente pela imposição de mãos. Ela é transferida de 3 maneiras, mas eu quero falar só sobre a imposição de mãos hoje. Ela é transferida pela associação, andar junto. Andar junto com quem, queridos? Com quem carrega algo de Deus e com quem manifesta esse algo de Deus. Por exemplo, se alguém tem um dom de cura específico, alguém tem um dom de cura para curar paralítico. Se você entende sobre transferência, você vai até essa pessoa e você vai pedir, ora por mim, eu quero receber essa unção. Você começa a receber a unção que a pessoa carrega. Porque muitas coisas nós falamos que temos, mas eu quero falar que aquilo que nós temos tem que ter evidência. Tudo que Deus nos deu tem que ter evidência. Ok, amados? Tudo que é real tem que ter evidência. Então nós temos que procurar pessoas que carregam a unção. Nós temos vivido dias onde eu aprendi isso de uma forma muito mais clara. E onde eu vejo que tem alguém que genuinamente, um homem de Deus, um homem santo, uma mulher santa, que carrega algo especial. Eu tenho ido até essa pessoa, eu tenho falado, eu quero receber. Às vezes faço viagem que não posso fazer. Nós temos feito viagem que não podemos fazer, porque nós temos entendido o princípio da transferência de unção. Amém, amados? Pensa comigo. Em vez de vocês só virem assim, eu quero vir no apelo para receber uma cura. Ou porque quero pedir para algum pastor ir lá orar pelo enfermo que está no hospital, meu parente. Você tinha que vir no apelo para falar assim, pastor, eu quero uma transferência de unção de cura. Porque você vai ser curado e você vai sair orar com os enfermos. Você fala, pastor, eu vim aqui na fila de oração porque eu quero que Deus fale comigo. Quero que Deus te use para falar comigo. Não, você tem que falar assim, pastor, eu estou vindo aqui porque eu quero uma transferência de unção, de palavra de conhecimento, de palavra de sabedoria, dom de discernimento de espírito. Porque daí Deus vai falar com você. Você vai entrar no teu quarto, Deus vai falar com você. Não é esperar que Deus use alguém para falar com você, falar, ministre uma unção, transfere uma unção, porque eu quero que Deus fale comigo. Não é só falar assim, não, eu vou buscar aquele homem de Deus, que quando ele ora, as pernas ficam bamba, a transferência da presença, a gente tem experiência com Deus. Não, falar assim, não, eu vim aqui para receber a unção, sabe para quê? Porque eu quero entrar no meu quarto, eu quero ficar com a perna mole sozinho no meu quarto. Eu quero ficar ali dando risada sozinho no meu quarto. Eu quero ficar embriagado sozinho no meu quarto.
Eu não quero uma unção na hora para ter uma experiência, eu quero ter experiência todos os dias. Por isso eu quero uma transferência de sensibilidade, discernimento de espírito, de palavra de conhecimento. Estamos fazendo entendido, gente? Não é que nós não queremos orar com você, não é que nós não queremos orar pelos teus pedidos, não é que nós não queremos orar com os enfermos, mas eu estou falando que o processo pode ser muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais violento, muito mais conquistador a nível de reino, se você receber a mesma unção. Você não vai trazer os paralíticos, você vai orar com os paralíticos lá onde eles estão. Vai trazer os doentes para receber cura na igreja, você vai orar com eles lá onde eles estão. Depois eles vão vir para a igreja porque vão falar, eu quero o Deus que você serve. Então nós temos que nos reunir para repartir aquilo que Deus tem nos dado. Estamos fazendo entendido, gente? Amém? Glória a Deus. Vamos ver se eu consigo terminar o estudo, eu estou empolgado demais, gente. Glória a Deus, aleluia. Jesus trouxe, eu quero falar alguns princípios que estão também dentro da palavra. 1 Timóteo 4,14, não precisa abrir. Eu vou falar bem rapidamente para nós exercitarmos hoje. Quem quer uma unção aqui? Oh meu Deus, já tem 80% do povo querendo. Aleluia. Pastor Estevão, vamos chamar todo mundo aqui na frente hoje. Aleluia. 1 Timóteo 4,14 diz assim, não te faça negligente, Paulo falando para Timóteo, não te faça negligente com o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante a profecia com a imposição de mãos do presbitério. O dom que você recebeu, Timóteo, você recebeu por duas fontes, profecia e imposição de mãos. O presbitério reuniu, impôs as mãos, teve palavra profética, e você começou a experimentar um dom, experimentar uma manifestação espiritual. Um dom ministerial, um dom do Espírito Santo, dos 9 dons de poder. Ele começou a experimentar. 2 Timóteo 1,6 diz assim, por essa causa te admoesto, que reacenda o dom de Deus que há em ti, pela imposição de mãos, pela minha imposição de mãos. O apóstolo Paulo fala, Timóteo, teu dom apagou e eu vou precisar te encontrar tete a tete, para impor as mãos em você, para reacender o dom que está em você, cara. Uau, imposição de mãos. Atos 13, a igreja reunida em Antioquia, Atos 13, 2 e 3. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Quando ia empoderar eles para o chamado missionário, impunha as mãos e eles recebiam poder para o chamado missionário. O Espírito Santo falava, separa aqui, agora impõe as mãos, empodera eles, agora envia eles. Atos 8, 17 a 19, Filipe estava pregando, Filipe era um diácono, estava pregando lá em Samaria, muitas pessoas se converteram, porque havia sinais de paralíticos e coxos, todos andando, e os demônios saindo. Filipe tinha um dom específico de cura, e toda a cidade se converteu, mas chamaram Pedro e João de Jerusalém para chegar em Samaria, Atos 8, 17. Então Pedro e João lhes impunham as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. E vendo, porém, Simão, que pelo fato de impor os apóstolos as mãos, eram concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiro para Pedro. Olha só que besteira. O cara foi fazer uma proposta para comprar o dom com Pedro. O mais impetuoso, para não falar outra coisa. E ele disse assim, propondo, concedei-me também a mim este poder, para aquele a quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Então nós vemos, em primeiro lugar, fala que Pedro e João vieram, e todos que eles impunham as mãos, todos. Gente, Samaria tinha acabado de se converter, então o que acontece? Gente boa, gente ruim, gente que tinha um histórico, gente que vinha da idolatria, gente que vinha, sabe, da lascívia, todos estavam ali. E fala que todos receberam a transferência e o Espírito Santo foi derramado pela imposição de mãos. O Simão, que era antigamente um mágico, um mago, feiticeiro, falou assim, eu quero comprar esse dom, Pedro, me vende esse dom aí, eu estou oferecendo dinheiro para que esse poder venha sobre mim.
para quem eu puser as mãos, receber também o Espírito Santo. Aí Pedro deu uma lavada nele, que eu não vou falar aqui hoje, que a pregação não é essa. Mas o que quero dizer, Pedro tinha um poder. Os apóstolos tinham um poder, que eles tinham recebido esse poder. Primeiro porque andaram com Jesus, Jesus deu para eles autoridade e poder. Depois Jesus soprou sobre eles antes e receberam o Espírito Santo, receberam o poder. No dia de Pentecostes desceu línguas de fogo e empoderou eles. Aqueles homens estavam cheios do poder, então eles chegaram, impunham as mãos e as pessoas recebiam. Era uma transferência contínua que acontecia na igreja. Era comum. Romanos 1, 11 e 12. Isso aqui é muito legal, queridos. Esse versículo diz assim: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos pelo intermédio da fé mútua, tanto vossa quanto minha. Esse texto, o apóstolo Paulo falou assim, ele nunca tinha chegado ainda lá em Roma. E ele chegou para a igreja de Roma e falou assim, eu desejo muito ver vocês, porque eu quero repartir dons espirituais. A palavra repartir aqui no grego, ela é metadidome. Metadidome, ela fala sobre impartir, que é uma palavra que nós não temos no português. Dar e compartilhar. Metadidome. Então ele estava falando, eu quero ver vocês para compartilhar, para dar e para impartir dons espirituais. Para que vocês sejam fortalecidos. Confirmados ali, a palavra é fortalecidos. E ainda a palavra é muito forte, que ela quer dizer o seguinte. Essa palavra fala fortalecidos para que sejam constantes e estáveis na fé. Amado, quando você recebe uma transferência de unção, você fica fortalecido. Você fica mais constante, mais estável, com mais inabalável, mais crente, mais forte, mais ungido, mais corajoso, mais esperança, mais alegria. Por isso que ele falou, eu quero ter convosco para que vocês sejam fortalecidos. Depois ele fala no versículo 12, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos. Essa palavra confortemos, reciprocamente, fala de fortalecimento coletivo. Eu quero aí, para a gente, pela fé de vocês, e a minha fé, essa fé mútua, essa convicção, e esse desejo, por essa transferência, vai acontecer um fortalecimento coletivo. O que significa isso? O nível de revestimento da igreja vai subir. O nível de unção ia subir. O nível de glória ia subir. Quando nós entendemos o princípio da transferência, e esse princípio da fé mútua, de esperar receber transferência, de buscar transferência, de dar e transferir, e quando nós entendemos esse padrão que Deus deixou, presta atenção, vai mudando a atmosfera do lugar. Tem igrejas que aprenderam esse padrão, e eu já entrei em algumas igrejas que esse padrão foi aprendido e foi vivido, está sendo vivido. Você entra na igreja e você percebe uma outra atmosfera. Você sente uma unção maior parando naquele lugar. Por quê? Porque há uma unção de fortalecimento coletivo, como o apóstolo Paulo disse. E ele falou, eu quero ver vocês para dar isso. Olha, outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção. Aqueles que o apóstolo Pedro e João impunham as mãos, era dado. O apóstolo Paulo falou, eu quero ir para dar. Atos 3, 6, o apóstolo Pedro falou, o que eu tenho, isso eu te dou. Mateus 10, 8, Jesus falou, de graça recebeste, de graça dai. Por que eu estou falando isso? Porque quem sabe que carrega, ele não tem que pedir para Deus dar. Ele tem que dar. Muita gente vai ficar assustado comigo e falar assim, pastor, agora você está sendo herege. Pastor, não, como é que você vai dar alguma coisa? É Deus que dá, Deus que faz, é Deus que faz. Mas Deus deu para você dar. Deus falou, de graça recebeste, de graça dai.
Se você tem convicção que você carrega algo, você pode dar aquilo que você carrega. Você não tem que esperar que, se Deus tiver misericórdia, Ele vai fazer. Não, queridos. Se você tem convicção que você carrega algo, você pode liberar isso. Você pode dar isso, você pode transmitir isso. A igreja primitiva não orava para Deus curar, eles curavam. Eles não oravam para Deus fazer, eles iam lá e ministravam. Eles não oravam para o Espírito Santo vir, eles impunham as mãos e era dado pela imposição de mão deles. Porque eles sabiam que eles carregavam aquilo. Eles sabiam que estava dentro deles aquela unção. E se eles tinham consciência do que eles carregavam, eles podiam dar aquilo que eles carregavam. É uma fé mútua. Eu tenho que ter convicção do que eu carrego, você tem que ter convicção do que você carrega. Eu tenho que ter convicção, quando alguém carrega algo, eu tenho que ter a convicção que ele carrega e querer receber. E ele tem que ter a convicção que carrega para querer me dar. Porque é um princípio também da fé, é convicção. É ser intencional. Elias foi intencional em querer dar para Eliseu. Eliseu foi intencional de receber de Elias. Moisés foi intencional de transferir para Josué. Josué foi intencional de desejar de Moisés. Então havia uma consciência e uma expectativa mútua. Havia uma intenção, uma convicção, uma fome, uma certeza que aquilo ia acontecer no momento da transferência. Mas na igreja primitiva, no Antigo Testamento, só 3 tipos de pessoas recebiam, que eram líderes, quando reis ou juízes, profetas e sacerdotes. Eu quero falar para você uma boa nova. Você é rei, sacerdote e profeta. Ninguém gostou. Vou repetir de novo, tá? Você é rei, rainha, sacerdote, sacerdotisa, profeta e profetiza. Por isso que a unção é teu direito. O óleo é direito teu. Só esses eram ungidos. Então, meu Deus, se eu sou rei, sacerdote e profeta, a unção é meu direito. A unção é direito teu, porque nós somos geração eleita, sacerdócio real. Deus nos constituiu reis e sacerdotes. Derramarei do meu espírito, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Nós somos profetas, reis e sacerdotes. A unção que era carregada no chifre de azeite era só levada para reis, profetas e sacerdotes. Cadê os reis, profetas e sacerdotes que vão receber o chifre de azeite aí? Meu Deus, 80% de novo. Já está ficando bom, ficando bom. Aleluia. Vamos continuar aqui, amados. Tem um texto, nós vemos isso acontecendo na Bíblia toda. Paulo, quando se converteu, ele recebeu a imposição de mãos de Ananias. Paulo impôs as mãos sobre Timóteo. Timóteo recebeu a unção, os dons pela imposição de mãos. Os diáconos receberam a imposição de mãos. Os diáconos só eram cheios do Espírito Santo. Mas a partir dali os diáconos começaram a operar milagres e maravilhas porque receberam a imposição de mãos. Abraão impôs as mãos sobre Isaac e transferiu todas as bênçãos espirituais para Isaac. Isaac transferiu todas as bênçãos sobre Jacó. Jacó transferiu para os 12 filhos, mas deu ainda a porção dobrada para José, na imposição de mãos. Como falamos, Moisés impôs as mãos sobre 70 líderes. E todos os 70 começaram a profetizar igual Moisés. Moisés impôs as mãos sobre Josué, e Josué viveu milagres parecidos que Moisés. Abriu o Jordão, Moisés abriu o mar, derrubou Jericó, Moisés derrubou Faraó, orou, o sol parou, Moisés orou e não teve sol, ficou densas trevas. Então, queridos, vivenciaram coisas semelhantes por causa da imposição de mãos, da transferência. Quem quer uma transferência aí? Aleluia, o povo já está ficando animado, no final vão ficar animados. Samuel ungiu Davi, rei Davi. Davi ungiu Salomão, e assim por diante. Então havia transferência, imposição de mãos com transferência.
transferência de legado, transferência de bênção, transferência de dons, transferência da presença de Deus, transferência de autoridade, transferência de unção, transferência de sensibilidades. Nós podemos transferir. Amado, teve um tempo que a igreja, quem tinha alguma coisa, não dava nada para ninguém. Eu lembro que os profetas na minha época falavam assim, eu perguntava para os profetas, como é que Deus te usa? Irmão, é mistério. Segredo meu e Deus, da minha intimidade. Hoje nós aprendemos que nessas coisas não pode ter mistério. Essas coisas têm que ser transmitidas, ensinadas, transferidas. Porque nós temos que entender que o reino precisa avançar. O povo de Deus tem que pegar fogo e ser cheio do poder de Deus. Isso acontece com imposição de mãos, amados. Meu Deus, a igreja, nós nascemos no Pentecoste. Eu vou perguntar só para saber. Quem ainda não fala em línguas? Levanta a mão. Quem não fala em língua? Levanta a mão. Isso, 1, 2, 3, 4, 5, bastante gente. Quase 40% da igreja. Nós nascemos no Pentecostes. Todos nós temos que falar em línguas. E isso acontece pela tua busca e pela imposição de mãos. E você tem que desejar isso. Isso faz um boom na sua vida espiritual. Isso faz um boom na sua intimidade. Isso faz um boom no seu relacionamento com Deus. Isso faz um boom na autoridade que você vai ter contra os poderes das trevas. Isso faz um boom naquilo que você vai conquistar no reino de Deus. Porque Deus pode te dar autoridade sobre famílias, você ter unção para restaurar famílias, autoridade sobre finanças, e você ser alguém que ganha, conquista, ensina outros a ganhar e a conquistar. Você pode ter autoridade sobre os demônios e derrubar tronos, principados, e ensinar outros a ministrarem. Você pode ter autoridade sobre enfermidade específica, e aquelas enfermidades vão ser curadas quando você chegar. Você pode ter uma autoridade para liberação de ambientes. Ambientes que estavam oprimidos, ambientes que estavam fechados, casas que eram oprimidas. Deus pode te dar uma autoridade para a liberação de ambientes. Amado, tem muitas coisas que nós podemos vivenciar, podemos experimentar. Deus tem mais, tem muito mais, infinitamente mais. E Ele está esperando que pessoas famintas se levantem. Eu falei para uma pessoa, eu quero ensinar sobre isso hoje. Minha conselheira falou assim, não ensina não, porque a igreja precisa de outra coisa. Eu acho que não, eu acho que vocês precisam da unção. Tem duas pessoas para você dar unção, quem mais? Eu vou repetir, eu acho que vocês precisam de unção. Isso, glória a Deus, já tem metade do povo que está desejando. Aleluia, glória a Deus. Queridos, para nós encerrarmos, eu quero falar de 3 textos que explicam como acontece a transferência. Primeiro está em Números 11, 25. Diz assim: então o Senhor desceu numa nuvem e lhe falou, tirando do espírito que estava sobre ele, sobre Moisés, pôs sobre aqueles 70 anciãos, e quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram. Presta atenção, olha para mim aqui. O primeiro ensino sobre transferência está aqui em Moisés, Números 11, 25. Está sendo gravado, você assiste de novo depois em casa, tá bom? Dá tempo de abrir a Bíblia. Mas o que está escrito aqui? Deus veio. Deus falou, Moisés, está difícil para você, vou levantar 70 homens que vão ter a mesma unção que você. Vou levantar 70 líderes que vão ter sensibilidade espiritual para ouvir a minha voz. E eles vão te ajudar para você guiar esse povo, para você ser boca de Deus. Eles também serão boca minha para esse povo. E Deus falou a Moisés, vai lá para a tenda onde eu estou. E Deus desceu no tabernáculo do encontro. A nuvem desceu. Deus tirou do que estava em Moisés, do espírito que estava sobre Moisés, da unção que estava sobre Moisés. E Deus repousou sobre 70 anciãos. Quando repousou aquela unção, os 70 começaram a profetizar. Porque Moisés era profeta. Ok, amados? Então aqui o princípio é o seguinte. Deus ele pega daquilo que eu recebi. E Deus ele pega aquilo que eu recebi e Ele faz uma cópia, reparte. E Ele passa daquilo que eu recebi
para aqueles que querem receber. Mas o que Deus passa? O que Ele quiser. Às vezes, a gente está debaixo de uma transferência, você sempre recebe algo, se você tiver consciente, com fome, com sede e com fé. Mas, às vezes, vai ser 10% de algo que eu carrego. Estou dando um exemplo de mim, transferindo. Às vezes pode ser 50%, às vezes pode ser igual, 100%. Ou às vezes pode ser como Elias e Eliseu. Eliseu recebeu 200% daquilo que estava sobre Elias. Ele recebeu a porção dobrada. Ele viveu o dobro de milagres, o dobro de manifestações de Deus, porque recebeu porção dobrada. Então o que Deus vai liberar é o que Deus quiser. Nós fazemos o padrão. O que é o padrão? O padrão é o desejo de liberar, o princípio da imposição de mãos. Nós fazemos a nossa parte, nós chamamos Deus para esse momento. E Deus, Ele faz o que Ele quer. A manifestação do Espírito é dada a cada um como lhe apraz. Ele distribui como lhe apraz. Eu quando eu vou nesses congressos, eu falo assim, Deus, eu quero a porção dobrada. Quero a porção dobrada do que esses homens carregam. Eu não vou para o congresso para ouvir mensagem. Gente, a gente não precisa de Bíblia. Bíblia tem a Bíblia para você ler. Bíblia tem a Bíblia para você ouvir. Bíblia tem a Bíblia para você ouvir em qualquer pregação, de qualquer lugar. Mas eu quero estar junto para receber o que a pessoa carrega. Porque o que ela carrega é preciosíssimo e é altamente transferível. E eu tenho recebido alguns toques de Deus, e isso mudou minha vida. Primeira transferência de unção, queridos, eu estava ensinando sobre o profético, e eu comecei a falar, vou ensinar sobre cura. Eu fui procurar alguém que ensinava sobre cura. E nisso eu encontrei um homem chamado Randy Clark. E eu fui assistir uns vídeos dele de 2015, lá de Marília, da igreja do pastor Domingos. E no momento da transferência de unção, via YouTube, eu recebi um toque de Deus. Eu recebi um calor, uma visitação, um poder de Deus, foi me queimando. Eu fiquei todo ali, sabe, incendiado. E ele falou assim, se você quiser, você tem que comprar esses 2 livros meus. Eu estava meio abobalhado, eu falei, amor, compra agora, compra agora. Comprei os livros, eu vim ensinar aqui. Quando eu vim ensinar aqui, sabe o que aconteceu? Os milagres começaram a acontecer, um após o outro. Eu recebi uma transferência via online. Isso é o menos padrão. O padrão principal é a imposição de mãos. Mas também podemos receber por conexão espiritual. Queridos, e a partir daí eu comecei a correr atrás de quem carregava. Falei, não, quem carrega eu quero. Quem carrega eu quero. Eu tenho um irmão que eu vou correr atrás dele, que ele fala CPF, nome da casa, nome da rua. Ô, gente, coisa boa. Eu vou falar rapidamente aqui. Posso até falar o nome dele porque é um amigo meu, mas vou poupá-lo aqui, está sendo gravado. Mas ele foi e orar comigo. Fui lá num congresso, recebi a unção de um outro chamado Leandro Spencer. E de repente esse irmão moreninho veio orar comigo. E tal, ele pôs a mão em mim, começou a orar. E começou a falar toda a minha vida e meu ministério. Tudo aí, tudo bem. Daqui a pouco ele falou assim, Deus me traz 3 nomes. 3 nomes. Rafaela, Luana e Manuela. Nome das minhas 3 filhas. E começou a falar sobre minhas 3 filhas. Eu já, desabei, né? Daí eu estava lá no fundo da igreja, eu cheguei lá na frente da Santa Tábua, falei assim, amor, teve um cara que falou tudo da minha vida, e falou o nome das meninas, e contou tudo. A Sandra falou assim, não acredito. Deve ter procurado teu nome na internet, deve ter consultado. Não, isso não é de Deus não, Cleber, não é de Deus não. Para com isso. Falei, tá bom. Aí no final, acabou o culto, ele chegou perto de mim, eu falei, cara, isso aqui é minha esposa, tal. Ele falou, tal. Aí daqui a pouco ele falou, posso orar com ela? Eu falei, lógico, pode orar com ela. Começou a orar com ela. Gente, falou a vida dela toda, depois falou assim, Deus me dá um nome, Ana. A tua mãe, chamada Ana. E você, o diabo quis matar você no teu nascimento. E eu estive lá e eu te livrei. Isso não estava na internet. Minha esposa nasceu dentro de uma farmácia. Porque ela ia fazer o parto em Umarama e depois estava voltando, o médico falou que não ia nascer. E na volta veio o parto no meio da estrada, não tinha onde ficar. E
fez um parto dentro da farmácia, uma coisa complicadérrima. Falei, amor, isso não tinha na internet. Falou o nome das 3 meninas para a Sandra de novo. Falou tudo o que estava acontecendo. Falou a hora que a Sandra orou. Depois falou, você se preocupou com aquele. Falou o nome do pai dela. E eu quero falar para você, você se preocupou muito porque eu recolhi ele. Mas eu quero dizer mais uma vez para você, ele é meu. Ele está comigo. Então, rapaz, a minha mulher rolava no chão assim, babava. Aí eu levantei ela e falei assim, da internet, você acha que ele tirou isso? Eu quero receber esse negócio também, é muito legal, gente, é muito legal. Ele ficou de vir aqui na igreja já, só para vir tomar um cafezinho comigo. Quando ele vier, eu vou falar para alguns que é assim meio maluco como eu, vem tomar café junto, porque nós vamos receber um negócio aqui. Quem vai querer tomar café comigo? Aqui, ó. Isso, aleluia. Larga o serviço, gente, e vem correndo para a igreja. Vamos receber essa unção aí do irmão. Meu Deus do céu. Deixa eu falar aqui para nós encerrarmos. Dois textos que traz a visão da transferência. A primeira multiplicação dos pães, Mateus 14. Mateus 14, versículo 16 e 19, diz assim: Jesus, porém, lhes disse, dai-lhes vós de comer. Que era para alimentar a multidão. Mas eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. Então ele disse, traga aqui os pãezinhos, os peixes. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães, os 2 peixes, erguendo aos olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e este às multidões. Aqui fala do princípio de dar o que você tem. Os discípulos tinham só 5 pães e 2 peixinhos. E eles deram o que eles tinham para Jesus. Eu quero dar o que eu tenho para Jesus hoje, para Ele fazer o que Ele fez aqui. Queridos, aqui fala que saiu dos discípulos os 5 pães e os 2 peixinhos e foi dado para Jesus. Foi feito por Jesus e em Jesus tudo que foi feito. Jesus que fez o milagre. E Ele fez o quê? Ele fez uma cópia dos peixes, uma cópia dos pães. E Ele repartiu os peixes, os pães. E Ele deu para as multidões? Não. Devolveu para os apóstolos. Ele fez uma cópia, naquele momento que os apóstolos entregaram na mão dele. Fez uma cópia, repartiu, devolveu para os apóstolos. E os apóstolos deram para as multidões. Qual que era a posição das multidões? Sentadas, famintas, esperando a comida espiritual. Quem está esperando uma comida espiritual? Quem está faminto aí? Aleluia, oh glória a Deus. Está ficando bom o negócio, está ficando bom. Queridos, outro texto, 2 Reis 4, 3 e 4. Eliseu e a viúva. Então disse ele, vá, empresta vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a tua porta, sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a pátia que estiver cheia. Uau! Esse é outro princípio. A mulher falou, não tenho, só tenho uma vasilha de azeite. Falou, então pega um monte de vasilha vazia. Põe do lado. Fecha a porta. Fecha a porta, fala de um ambiente com Deus. De um ambiente de oração. Um ambiente de intimidade com Deus. Fecha a porta. Põe vasilha vazia do lado da vasilha cheia. E derrama da cheia para vazia. Aí eu vou pegar o óleo, o teu azeite, o azeite que você tem, vou pegar o teu azeite, eu vou multiplicar ele e vou colocar na outra vasilha. Aí eu vou pegar outro azeite que encostou na outra vasilha, vou multiplicar e vou colocar na outra vasilha. Amado, isso é o princípio da transferência. Deus pega, multiplica, faz uma cópia, reparte e dá do jeito que Ele quer. Do jeito que Ele quer. Mas quando há um momento, como a gente vai fazer aqui nessa noite, de transferência, e você estiver consciente, com fome, vasilha vazia, é alguém que está com expectativa. Não é que você está vazio, é que você tem uma expectativa, você abriu espaço, você desejou. Faminto é o quê? É quem está com um buraco no estômago, está vazio, está desejando, está querendo comer daquilo. Amado, é para quem você vier assim, eu vou ver o que vai acontecer. Não vai acontecer nada não.
Agora se você vier e falar assim, eu quero tudo, eu quero porção dobrada. Vou perguntar até que o pastor carrega, que eu quero carregar dobro. Você tem que ser faminto, exagerado, intenso, maluco, beleza. Tudo que você pensar aí. Você tem que querer mais, gente. Querer mais em nome de Jesus. Amém, amados? Eu tenho ministrado sobre os 9 dons do Espírito Santo. E tenho feito transferência online. Pessoas têm recebido transferência online. Então, eu acho no direito de passar também para vocês aqui. E eu quero que vocês se coloquem em pé em nome de Jesus. Pedro chegou e falou, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu vou dar. É um ambiente onde eu quero orar, eu quero chamar primeiro os intercessores, os pastores aqui na frente, que vão estar ajudando a impor as mãos, intercessores e pastores, vem aqui à frente. Vamos chamar Deus para esse momento. É Deus que pega, que faz, que multiplica, que transforma, que copia, que reparte, que distribui, do jeito que quer, como quer, para quem Ele quer. Mas cabe a nós fazermos o princípio da imposição de mãos. Cabe a nós fazermos o padrão que está na Bíblia. Vamos fazer o padrão que está na Bíblia. E de acordo com a tua fome, com a tua sede, você vai estar recebendo algo dos céus nessa noite. Amém, queridos? Eu queria que depois viesse também aqui algumas pessoas para nos ajudar a estar de apoio com o pessoal. Feche os teus olhos, eu quero fazer uma oração primeiro, antes de você descer aqui à frente. Feche os teus olhos, querido. Você tem que ser faminto. Você tem que ser sedento. Você tem que querer. Por isso que nós temos que conhecer os dons do Espírito, sabe por quê? Porque nós temos que querer, e nós só queremos aquilo que nós conhecemos. Eu só tenho fé naquilo que eu conheço, então você tem que querer. Mas eu quero que nessa noite você deseje uma unção que vai ativar a sua vida, que vai ativar a sua vida ministerial, que vai ativar a sua intimidade, que vai ativar a sua fé. A hora que eu estava orando por esse culto, Deus mostrava 4 anjos, um em cada canto da igreja. E Deus falava, eu vou movimentar os 4 ventos nessa noite, neste lugar. Eu tenho um vento para fazer um movimento dos 4 cantos aqui. Deus, Ele quer te pegar. E você não vai ser mais o mesmo. Você não vai ser mais o mesmo. Fecha os teus olhos. Obrigado, Espírito Santo, obrigado. Tem mantos que vão ser distribuídos. Tem toques, sensibilidades, poderes, autoridades, dons do Espírito Santo. Derramamento da presença que você vai viver e vai transmitir. Eu quero que você aí do banco levante as suas mãos se você deseja receber. Antes de nós estarmos impondo as mãos, eu quero já pedir que os céus liberem. Nessa conexão espiritual, que os céus liberem. Espírito Santo, Espírito Santo. Que o Senhor venha agora fazer, Senhor amado, aquilo que está escrito na Tua palavra. Tirou daquilo que estava em Moisés, tirou dos 5 pães e 2 peixinhos, fez cópias, repartiu como o Senhor quis e deu para nós estarmos distribuindo. Eu quero agora, Espírito Santo, que esse movimento de transferência seja feito nos céus. E eu peço que nesse momento haja uma liberação. Obrigado, Deus, obrigado. Está chovendo, Senhor, roupas, revestimentos, capas, toques, poderes, ativação, sensibilidades, dons. Está fluindo, Pai, neste lugar agora. Está descendo dos céus como uma chuva, porque o Senhor deseja que todos recebam. Por Pedro e João todos recebiam. Pela imposição de mão de Pedro e João todos recebiam. Eu quero pedir que todos recebam, Pai, todos recebam. Todos recebam nessa noite, no nome poderoso de Jesus. Obrigado, obrigado. Quero que você venha aqui à frente, querido, em nome de Jesus. Quero que você não vá embora. Você venha aqui à frente. Nós vamos orar por você. Vamos orar pela sua vida. Vamos pedir uma transferência sobre você. Vem com fome, vem com sede. Vem.